Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer questões de bens públicos e aqui é um tema sempre recorrente em prova. Peguei todas as questões da FGV que falam sobre bens públicos e vou te ensinar a interpretar a questão e acertar a questão em prova, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. Questão de 2017, do 24º Exame da Ordem, olha aí, recente. Determinado município é proprietário de um extenso lote localizado em área urbana, mas que não vem sendo utilizado pela administração há anos. Olha isso daqui, não vem sendo utilizado pela administração há anos. Extenso lote localizado em área urbana. Em consequência do abandono, está sem destinação pública específica. O imóvel foi ocupado por uma família de desempregados, que deu à área uma função social. O poder público teve ciência do fato, mas como se tratava do final da gestão do então prefeito, não tomou qualquer medida para que o bem fosse desocupado. A situação perdurou mais de 30 anos, até que o município ajuizou a reintegração de posse. Sobre a questão apresentada, assinale a afirmativa correta. O que eu queria que você soubesse lendo essa questão? Eu queria que você soubesse que eles deram aqui todos os indicativos, que aqui seriam bem o quê? Que nós já conversamos, bem dominical. O bem dominical ou bem dominial é aquele sem destinação pública específica. É aquele bem que não tem uma destinação pública específica. É aquele bem que está desafetado. É um bem dominical. Mas eu pergunto para você, o bem dominical continua sendo um bem público? Dê uma olhadinha nas suas anotações. Veja lá. Os bens dominicais podem estar sujeitos à penhora? Não. Os bens dominicais, eles são impenhoráveis. Os bens dominicais estão sujeitos a uso capião? De jeito nenhum, porque os bens dominicais, por serem bens públicos, também são imprescritíveis, não estão sujeitos a uso capião. Eu até te falei de uma súmula, súmula 340 do STF, perfeito? E aí eu te falei que os bens dominicais são aqueles que podem ser alienados, mas continuam imprescritíveis, continuam impenhoráveis. Então vamos lá, letra A. O terreno não estava afetado a um fim público, beleza. Razão pela qual pode ser adquirido por uso capião? De jeito nenhum, porque é um bem dominical e aqui deixou bem claro que é um bem público, tá? Então, ó, o município é proprietário do bem, ok? Então, é um bem público, seja ele dominical, seja ele de uso comum do povo, seja ele especial, não estão sujeitos a uso capião, porque são imprescritíveis. Perfeito? Letra B. O terreno é insuscetível de aquisição por meio de uso capião, mesmo sendo um bem dominical. Perfeito. Letra B é a resposta, tá? Porque mesmo sendo um bem dominical, não está sujeito a uso capião, é imprescritível. Súmula 340 do STF. C. O poder público municipal não poderá alienar a área em questão, dado que todos os bens públicos são inalienáveis. Dê uma olhadinha no seu caderno, tá? Os bens dominicais, eles podem sim ser alienados, condicionado ao artigo 17 da Lei 8666. D. O bem será classificado como de uso especial, um bem abandonado é de uso especial?
Não, pessoal. Caso haja a reintegração de posse e o município decida construir uma grande praça, se ele for construir uma grande praça, não vai ser de uso especial, vai ser de uso comum do povo. Artigo 99, inciso 1. Então, a questão de número 1 é a letra B, ok? Questão 2. Recente também, exame 16, 2015. O prédio que abrigava a biblioteca pública do município de Molhadinho foi parcialmente destruído em um incêndio. Então, a biblioteca, um bem especial, foi destruída em um incêndio, que arruinou quase metade do acervo e prejudicou gravemente a estrutura do prédio. Os livros restantes já foram transferidos para uma nova sede. Tá? O prefeito de Molhadinho pretende alienar o prédio antigo, ainda cheio de entulho e escombros. Quando fala que o bem está cheio de entulho e escombros, tá? Aquele bem já está sem destinação pública específica, tá? Parte da doutrina entende que um evento da natureza pode sim fazer o bem virar dominical. No caso aqui, pegou, foi fogo, né? Foi fogo que pegou? Foi um incêndio. Virou um bem dominical. E bens dominicais podem ser alienados? Podem. Vamos ler aqui. Letra A. Não é possível, no ordenamento jurídico, alienação de bens públicos. Mesmo que você não soubesse que isso aqui era um bem dominical, você já excluiria. Porque você sabe que é possível, sim, alienação de bens públicos quando eles forem dominicais. B. O antigo prédio da biblioteca, bem público especial, somente pode ser alienado após ato formal de desafetação. Aqui a FGV adotou parte da doutrina que fala que por causa de um evento da natureza, como aconteceu aqui, foi um incêndio, né? Nesse caso, já o bem está desafetado, porque ele estava cheio de entulho e escombros. Lógico que tem doutrina que vai criticar isso, mas nós vamos aqui de acordo com a FGV e ver qual é o posicionamento dela. C. É possível a alienação do antigo prédio da biblioteca, por se tratar de bem público dominical. Perfeito, porque estava cheio de entulho, escombros, não tinha uma destinação pública específica. Letra C. D. Por se tratar de um prédio com livre acesso do público em geral, trata-se de bem de uso comum. Não, pessoal. Primeiro que um prédio com livre acesso do público em geral, o prédio em si, a biblioteca, era de uso especial. E agora é um bem dominical, ok? Então, bens dominicais podem sim ser alienados. Resposta, letra C. Questão 3. Sobre os bens públicos, é correto afirmar que... Você pode ver aí que as questões se repetem. E a FGV, ela tem uma forma peculiar de aqui cobrar bens públicos, tá? Tem um jeitinho diferente de cobrar bens públicos. Coisas que, às vezes, em outras bancas não cobram. Então, agora você vai conseguir entender de uma vez por todas... O que são os bens públicos? Perfeito? Então, olha aqui. Sobre os bens públicos. Primeira coisa. Os bens de uso especial são passíveis de uso capião. Olhe para mim. Certo ou errado? Os bens de uso comum são passíveis de uso capião? Não. Os bens de uso especial são passíveis de uso capião? Não. Os bens dominicais são passíveis de uso capião? Não, porque são imprescritíveis. Os bens de uso comum são passíveis de uso capião. Errado também. O problema dessa questão é a letra C e a letra D, que realmente são questões aqui, tá? São alternativas bem difíceis, tá? Então, essa questão aqui, realmente, ela é um pouquinho complicada, mas nós vamos entender e já foi explicado na aula de bens públicos. C. Os bens de empresas públicas. Então, vamos lá. Empresas públicas que desenvolvem atividade econômica. Tá? Que não estejam afetados à prestação de serviço público, ou seja, que aqui desenvolve atividades econômicas. São passíveis de uso capião.
Vamos comigo, com muita calma agora. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Isso! De direito privado, lembrar da Caixa Econômica Federal. Pode explorar atividade econômica e pode também prestar serviços públicos, ok? E pode também prestar serviços públicos. No caso em análise, falou que presta aqui que explora atividade econômica. Independente se explora atividade econômica ou se presta, os bens são o quê? Privados. Os bens são privados, ok? Ocorre que, pessoal, se prestar serviço público, possuem prerrogativas. Exemplo é a impenhorabilidade dos bens dos correios, ok? Agora, se explorar atividade econômica, não possui prerrogativa nenhuma, está sujeita a uso capião, prescreve, né? Então, está sujeita a uso capião, está sujeita a penhora. Então, se nós formos olhar essa questão, os bens de empresa pública, que são pessoa jurídica e privada, que exploram atividade econômica, ou seja, não estão afetados à prestação do serviço público, são passíveis de uso capião. Perfeito. Resposta, letra C. D. Nenhum bem que pertença à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é passível de uso capião. Gente, nós sabemos quem faz parte da administração indireta: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? As empresas públicas, as sociedades de economia mista, podem explorar atividade econômica. Se elas exploram atividade econômica, está sujeito sim a uso capião, está sujeito sim a penhora. Então, está errado isso daqui. A resposta correta, letra C. Próxima questão. Questão de número 4, 2011. De acordo com o critério de titularidade, consideram-se públicos os bens do domínio nacional pertencentes. Volte ao seu caderno para dar uma olhada. É público o bem que pertence à entidade da direta, União, Estados, DF, município, certo? E todos da indireta, gente? Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Logo, seus bens serão privados. Não são bens públicos. A gente tem que olhar aqui o artigo 98 do Código Civil. Fala que é público os bens que pertençam às pessoas jurídicas de direito público. E é privado os que pertencem às pessoas jurídicas de direito privado. Então, letra A, não. B. As entidades da administração pública direta, as autarquias e as empresas públicas. Empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado. Logo, os seus bens serão privados. Também errado. C. As pessoas jurídicas de direito público, certo? E as pessoas jurídicas de direito privado, prestadora. Gente, como eu falei para vocês, isso daqui é um dos temas mais difíceis que existem. Porque você já sabe que os bens das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público possuem prerrogativas. Mas eu disse para você que, embora possuam prerrogativas, os bens continuam a ser bens privados, não vão virar bens públicos. Então, mesmo que a empresa pública preste serviço público, o bem vai continuar um bem privado, mas com prerrogativas. Então, essa resposta está errada, certo? Letra D. As pessoas jurídicas de direito público interno. Então, aqui certinho, tá? Pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, olha aqui. O que eu quero que você saiba com esta aula? Eu quero que você saiba o seguinte, que a FGV tem um padrão de cobrar as questões e tem um jeitinho próprio de cobrar aqui bens públicos, tá? Gente,
ela gosta muito de que você saiba que os bens dominicais são imprescritíveis, são impenhoráveis e que podem ser alienados. Porque são bens públicos, por isso são imprescritíveis, por isso são impenhoráveis. Perfeito? A banca também gosta muito que você saiba do seguinte, do artigo 98 do Código Civil. Ela quer que você saiba que são públicos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Então, o bem da autarquia é público, o bem da União é público, o bem dos estados são públicos, os bens dos municípios são públicos, tá? Os bens do DF públicos, perfeito? Agora, das autarquias também são públicos, porque as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, perfeito? Só que, toma cuidado com o seguinte, as pessoas jurídicas de direito privado, como a empresa pública e a sociedade de economia mista, os seus bens serão bens privados, perfeito? Então, se os bens são privados, não tem como falar que é público, tá? Então, são os bens privados e se elas prestarem serviços públicos, tem prerrogativas, mas não vão virar bens públicos, continuam privados. Beleza? Certinho? Fiquem com Deus e até mais.